a cada dia. Quando Jesus foi se despedindo dos apóstolos, né? Jesus, ele dizia, né? Para que o Espírito venha, é preciso que eu vá. Os apóstolos ficou triste, né? Poxa vida, Jesus vai, mas eu não vos deixarei só, eu vos darei o Espírito, né? E aí ele promete mesmo ser Espírito. Olha, eu vou vos dar o Espírito Consolador, o Paráclito, né? Só o Espírito é que vai fazer vocês se recordarem do tempo que a gente viveu junto, dos feitos do meu amor por vocês. Só o Espírito Santo é que vai fazer vocês recordarem das maravilhas mesmo, né? Que a nossa amizade, o discipulado fez do tempo que a gente ficou junto. Então o Espírito Santo é esse que nos convida a confiar nas promessas de Deus. Deus tem promessas de vida eterna para nós. Nós precisamos confiar, colocar nossa segurança na ação do Espírito. Ele é o nosso defensor, é o nosso consolador. Se a gente tivesse aquele momento difícil mesmo, clama o Espírito Santo, porque ele vem consolar a nossa alma, acalmar a nossa alma. Ele vem ordenar, colocar as coisas, né? Ali, quando estava ali no meio do caos, soprou o Espírito, tudo se ordenou, né? Lá no início da criação, tudo se ordenou. Então, em meio ao caos na nossa vida, às vezes situações financeiras, realidades difíceis, a gente não sabe por onde, né, começar. Clame ao Espírito Santo, porque o Espírito é aquele que vem ordenar todas as coisas. E essa promessa é uma promessa que se cumpre na sua morte e ressurreição. O Espírito Santo é esses raios que saem, né, do coração de Deus e nos enche do teu amor. Assim, interessante, né? Falar um pouco da minha vida mesmo, da minha experiência com o Espírito Santo, né? Tenho várias experiências, poderia dar vários testemunhos, né? Mas assim, já que a gente está entre família, né? Falar uma experiência da minha família, né? Qual foi o meu discernimento de casamento. A gente sabe que na comunidade a gente precisa passar por um discernimento, né? Para o casamento, para o noivado, né? E eu conheci meu esposo em 2017. Só para falar também um pouco da experiência do Espírito Santo nesse caminho. Em 2017 eu conheci ele, a gente se conheceu no Hospital de Ceilândia, por conta da questão do trabalho, né? Eu trabalhava lá e eu precisei ir lá por causa do trabalho. E aí, ele disse que quando ele me viu, ele já disse que já sabia que eu ia casar com ele. Não sei se é verdade, né? Mas ele fala isso, né? Na época eu estava no outro relacionamento, enfim, nem pensava. Aí a gente se conheceu, depois a gente se afastou, e depois de um tempo, por conta do trabalho também, voltou a se falar. Né? Voltou a se falar. Eu ainda estava no relacionamento, né? Fazia já uns 5 anos que eu estava namorando com a minha esposa pessoa. E aí, o Espírito Santo foi me inquietando com algumas questões. E aí eu comecei a rezar nesse sentido: Espírito Santo, mostra a minha verdade. Porque assim, eu gostava da pessoa, né? Mas eu pedi ao Espírito Santo, mostra a minha verdade, né? Eu comecei a rezar. Porque algumas pessoas, alguns amigos meus, até minha família, diziam assim, tipo assim, minha família não falava diretamente, mas eu sentia que eles diziam assim, não é para você, Jesus, né? Depois que eu terminei, todo mundo ficou falando, está bem, você terminou, não. Mas ninguém falava diretamente. Aí eu fui pedindo ao Espírito Santo isso, né? Mostrar essa verdade. Mesmo que ela doesse, que ele me mostrasse a verdade. E aí eu comecei a descobrir questões em relação, né, à pessoa que eram muito incompatíveis. Tem coisas, claro, o outro é muito diferente de nós. Tem coisas que a gente consegue negociar, né? Às vezes o outro gosta de, por exemplo, meu esposo gosta muito
gosta de peixe, eu não gosto de peixe. Aí a gente negocia, né? A gente sai, come ou não come, beleza. Tem coisas que a gente consegue negociar, né? Tem coisas que são incompatíveis, valores que são incompatíveis, que a gente não dá para negociar. É você achar a ilusão que depois que casa melhora. É ilusão. Né? E aí eu fui pedindo ao Espírito Santo que fosse me revelando a verdade. E aí ele começou a revelar. Começou a revelar. E aí eu cheguei uma hora, né? Eu fui partilhar com a minha formadora, na comunidade a gente tem um formador. E ela me falou assim, reze uma oração bem simples, uma oração bem simples. Reze uma oração assim, se for de Deus, abre as portas. Se não for de Deus, fecha as portas. E eu fui fazer essa oração, né? Se for da sua vontade, abre as portas. Se não for da sua vontade, fecha as portas. E foi assim, foi uma coisa assim, que realmente se fechou. Eu não tinha coragem de terminar, mesmo sabendo de todas essas coisas, mesmo o Espírito Santo já revelando, mas eu não tinha coragem. E foi a graça de Deus mesmo que fez, né? Que revelou, fez com que terminasse. E aí depois, né? Depois de um tempo, a gente se aproximou mais, né? E aí acabou que a gente começou a namorar e casamos. Meu esposo, ele não era católico, né? Ele batizou na igreja para casar, né? Meus pais são padrinhos dele de batismo. Meu irmão é padrinho dele de crisma, né? E aí ele começou essa caminhada também em Deus, né? E eu lembro que a gente ia numa igreja, só para deixar esse testemunho, a gente ia numa igreja na missa, eu chamava ele para ir à missa, ele não sabia o que era a missa, eu explicava para ele o que era a missa, né? Agora é isso, tá? Mas aí na igreja tem uma imagem do Espírito, uma pomba bem grande assim na frente, né? E ele sempre se incomodava muito com aquela pomba. Né? E aí, mas eu assim, né? Eles falavam para ele que era, né? Simbologia do Espírito Santo e tal. Depois que a gente casou, depois de um tempo, eu cheguei em casa, né? Nem sabia. Quando eu cheguei em casa, ele tinha comprado, né? Fez um painel assim, acima da nossa cama, um painel, e ele comprou aquela mesma pomba. Colocou acima, assim, né? Do Espírito Santo, né? E aí, assim, eu senti muita confirmação de Deus mesmo, né? Como foi o Espírito Santo que foi nos guiando, né? Assim, sobre o altar ali, né? Que a cama é o altar, né? Os casais, né? E ali a presença tão forte do Espírito Santo, né? Nos guiando, nos conduzindo. Então, assim, só para a gente realmente compreender como a gente precisa, em todos os movimentos, né, em todos os momentos, clamar a presença do Espírito em nossa vida. E Ele virá a nos conduzir. Né? Amém? Amém. Agora, a partir de 2 em 2, só para a gente ver o outro